vídeo você vai entender tudo o que você precisa saber em 10 minutos sobre o que você precisa ter mentalmente para evoluir carga no seu treino. Se você se sente estagnado no seu treino, esse aqui é o vídeo certo. Primeiro, direto e rápido. Primeiro, anote tudo e faça um plano de ação. Fazer um plano de ação é tão importante que Guto Calamba reforçou várias vezes no vídeo Um Treinador vs 30 Agudos sobre a importância de nós termos um plano de ação no que a gente quer fazer. Por quê? Porque quando a gente não tem um plano de ação, a gente fica preso num ciclo vicioso de assistir vídeo de evolução pessoal e uma falsa sensação de evolução. Muitas pessoas, elas assistem vídeos de evolução pessoal, mas não têm realmente a evolução pessoal. Não praticam aquilo que elas veem nos vídeos. E acaba que ela assiste e não tem realmente uma ação, não tem alguma coisa que ela tenha para fazer concreta. Mas como fazer esse plano de ação? Primeiro, não só nesse vídeo, mas todos os vídeos que você vê sobre evolução pessoal, aqueles que funcionam, você tem que anotar o vídeo, anotar as informações daquele vídeo e fazer um passo a passo sobre como você vai concretizar aquele conhecimento na sua vida. Segunda dica, se aceite, mas não aceite continuar sendo assim. Por que eu devo me aceitar? Porque senão eu vou passar a condicionar a minha felicidade. Quando eu era mais cheinha, eu dizia, eu só vou ser feliz quando eu emagrecer 10 quilos. Eu só vou ser feliz quando eu ler um livro. Eu só vou ser feliz quando eu correr uma maratona. Isso é péssimo, porque a partir desse momento você fica preso no resultado. Isso leva a várias dores de cabeça, a vários problemas mentais e várias coisas péssimas que vão atrapalhar o seu desenvolvimento pessoal e a sua felicidade. Mas o que eu devo fazer? Uma aceitação passiva? Uma aceitação passiva é aquela que se aceita, mas não procura mudar alguma coisa na sua vida. Vai continuar com um péssimo estilo de vida e com uma felicidade baixíssima. Agora, uma aceitação ativa é aquela que vai dar um bom estilo de vida para a pessoa, porque ela vai procurar mudar através da identidade. Mas o que é mudar através da identidade? Quando você muda através da identidade, você passa a querer ser alguém que faz aquilo, e não alguém que alcança, e não querer alcançar alguma coisa. Você vai querer ser alguém que lê um livro. A partir do momento que a gente quer mudar através da identidade, a gente não tem foco no resultado, mas o foco em ser alguém que traz esse resultado. Por exemplo, em vez de querer correr uma maratona, uma pessoa que muda através da identidade, ela vai procurar ser um corredor. Em vez de ser alguém que emagrece 10 quilos, a pessoa que muda através da identidade, ela vai querer ser alguém autodisciplinada o suficiente para ter educação alimentar e educação física. Em vez de querer ser alguém que lê um livro, a pessoa que muda através da identidade vai querer ser alguém que lê um livro. Mas como realmente aplicar os conceitos de hábitos atômicos que já foram explicados aqui na prática? Isso a gente vai ver na terceira dica. Agora, o terceiro passo é autoafirmação e constância. Primeiro, constância. O grande problema das pessoas que não evoluem na academia, que não evoluem em qualquer coisa, é a constância. É não estar lá todos os dias, é não fazer aquilo todos os dias. Mas o que eu preciso para ter constância todos os dias? Primeiro, use a fórmula. Ainda no livro Hábitos Atômicos, James Clear estabelece que a gente precisa seguir determinada fórmula. As pessoas mais autodisciplinadas, elas seguem determinada fórmula para fazer determinados hábitos. Essa fórmula é, eu vou fazer tal hábito em tal lugar, em tal hora. O livro fala que, em uma pesquisa, aquelas pessoas que completaram essa fórmula tiveram muito maior probabilidade de ter constância naqueles hábitos, de ter constância nos exercícios físicos. E segundo, use um gatilho óbvio. Usar um gatilho óbvio é de extrema importância. Muitas pessoas sempre falam, nossa, eu vou malhar próximo ano, nossa, eu vou malhar a partir da próxima semana. Eu vou malhar sem definir uma hora, sem definir um lugar e principalmente sem definir quando elas vão fazer aquilo, depois de que elas vão fazer aquilo. É importante a gente definir uma pré-rotina também, como por exemplo,
Toda vez que eu vou pra academia, eu sempre faço uma pré-rotina antes de ir. Eu levanto da cama, eu pego minha água, eu me arrumo e eu saio de bike até a minha academia. Assim você vai ter um gatilho óbvio, você vai ter muito maior probabilidade de ter constância naquele hábito. E terceiro, ande em passos de bebê e não pare de andar. O mais importante para a constância não é a motivação que você tem, mas o quão você está disposta a ir sem parar. Para ir sem parar, você não pode começar do mais alto. Assim como no jogo a gente começa no nível 1, depois a gente vai para o nível 2, depois no nível 3. Não adianta querer começar tudo de uma vez e pegar 300 quilos no leg press de uma vez. Você não vai conseguir, você precisa ir devagar e ir progressivamente. E ainda sobre caminhar em passos de bebê, se você quer progredir, rastrear o seu treino de forma mais eficiente, melhorando sempre 1% a cada treino e não pegando tudo de uma vez, eu recomendo muito que você use o aplicativo Heavy, porque ele rastreia os seus hábitos, ele rastreia o seu treino e mede o quanto que você tem que treinar na próxima vez. Quando eu uso Heavy, eu sempre aumento pelo menos 1% a carga e eu realmente recomendo que você use esse aplicativo porque ele é muito bom. E agora, o segundo, o processo de autoafirmação. A gente precisa, ainda para ter constância, a gente precisa de um processo chamado processo de autoafirmação. No livro Hábitos Atômicos, ele fala isso de uma forma mais teórica. Mas aqui nesse vídeo, eu vou explicar de uma forma muito mais prática e uma forma que você vai poder desenvolver no seu dia a dia, que é o processo de fazer e reafirmar o ser. Até hoje, quando eu termino a minha academia, eu saio e sempre digo em voz alta. Isso porque a nossa voz em voz alta reflete o jeito como nós nos olhamos e nós olhamos o mundo ao nosso redor. Eu sempre digo em voz alta depois que eu termino a academia. Eu sou alguém que malho de manhã sob qualquer circunstância, mesmo se isso for só um pouco, e eu acabei de me provar isso. Assim a gente vai fazer nossos hábitos não pela questão de ir fazer, mas porque eu sou alguém que faz aquilo. A academia não é lugar de conversar e nesse quarto passo eu vou te explicar o porquê. O quarto passo é imagine-se e concentre-se. Primeiro, concentre-se, mas como eu vou me conversar? Primeiro, eu tenho que estar atento que a academia é eu e a máquina. Eu e a máquina. Mas como exatamente eu vou me concentrar? Primeiro, respire. É importantíssimo a respiração na concentração do teu exercício. Você tem que expirar da forma correta e inspirar da forma correta. Isso vai depender do exercício que você está fazendo, mas em geral a gente inspira quando sobe e expira quando desce. Isso vai fazer você ver que você aguenta muito mais peso do que você acha que aguenta. A segunda dica é ponto fixo. É importante a gente olhar para um ponto físico fixo. Por quê? Porque quando a gente fica olhando para um lado e para o outro, a gente não olha para um ponto fixo, a gente acaba se desconcentrando. Eu tinha muito isso, eu sempre olhava para cá, depois olhava para lá e ficava julgando a pessoa que está fazendo exercício errado, quando eu mesma já estava fazendo exercício errado de tanto ficar desconcentrada. Então, a segunda dica é olhe para um ponto fixo. E a terceira, e não menos importante, é sinta o músculo. A pessoa simplesmente faz o exercício pensando em outra coisa. Ela precisa sentir o músculo enquanto está fazendo o exercício. Quando a gente faz uma rosca, a gente sente a rosca subir e a rosca descer. Mas o que pode me ajudar ainda mais na execução, no foco e na concentração? A maioria das pessoas tem um foco incrivelmente desordenado e a meditação ela pode curar completamente. Curar, não completamente em alguns casos, mas curar o seu foco de fazer muito mais concentrado e a tua academia vai ficar muito mais eficiente. E imagine-se, a segunda dica. No livro Psicocibernética, ele fala como é importante para os atletas a gente imaginar-se antes do treino. Tanto que muitos atletas das Olimpíadas, eles se imaginam antes, eles têm esse processo de meditação antes das Olimpíadas de verdade. Não precisa tu ficar 30 minutos
15 minutos, 20 minutos se imaginando fazer o exercício. Eu mesma, quando eu chego na academia, eu fico tranco no banheiro e fico me imaginando por 1 minuto fazendo todos os exercícios, respirando, executando de forma correta e pegando bastante peso. Esse foi o vídeo. Muito obrigada pela sua atenção para o primeiro vídeo oficial do meu canal. Então segue, compartilha, curte. Muito obrigada. Até a próxima.